Fala aí, torcedor do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando do Verdão. Palmeiras que venceu o Vasco por 1-0 lá em Brasília, né? Campo neutro. E aí você vê na tela, Abel Ferreira elogia Alan após vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Uma máquina, disse Abel Ferreira. O Alan entrou muito bem na partida, né? Jogou bem, criou as oportunidades, foi para cima dos adversários. Então, uma grata surpresa. Vamos aí reagir ao Chico Lang, que falou aí após a partida. Ele disse que o Vitor Roque fez o gol, qualquer um fazia. Tava sem goleiro. É um brincalhão esse Chico Lang. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Se iria atrapalhar, se poderia exercer uma pressão, enfim. E eu falava não, porque ele tem ajudado muito o Palmeiras taticamente. Ele já sofreu pênaltis, ele já tinha feito 2 gols que o VAR anulou por questão de 1 milímetro ali no impedimento. Quer dizer, ele participa. Não é que ele está jogando mal, não é que está faltando adaptação, nada disso. Quando ele joga, ele se entrega ao máximo, atrapalha a defesa adversária, joga muito e estava faltando o gol. E claro que o atacante vive de gol. Então acho que esse gol que ele marcou hoje, sendo inclusive o gol da vitória do Palmeiras, né, que tem um peso a mais quando você marca um gol da vitória, tá 4-0, você faz o quinto, beleza. Mas se é o gol da vitória, tem uma importância maior ainda. Então o Vitor Roque só vai dando sequência, vai crescendo, ganhando confiança para se tornar o camisa 9 que o torcedor tanto esperou por tanto tempo e que chegou nesse ano. Tudo isso depois de um golzinho sem vergonha, com gol vazio. Tudo isso é que ele é. Deixa eu ver, 10º quanto aqui? Mas dá a liderança. Deu a liderança, Chico. Não, deu a liderança, mas e daí? Um golzinho michuruco. Golzinho michuruco. Qual a grande qualidade, qual o grande mérito dele ter feito esse gol? Nada. Simplesmente colocou o time na liderança. O jogador do Vasco, Hugo Moura. Mérito nenhum. Essa saída de jogo desses jogadores. Mérito nenhum. Fala da zaga, falhou todo mundo, falhou o goleiro, falhou o zagueiro. Pô, e você vem dizer pra mim que Vitor Roque o papel do atacante vai é estar pegar lá. o rumo certo Chicão, agora? você é uma gracinha, é muito otimismo pra minha cabeça. Ô, Morcego, o Palmeiras do Abel, o Abel reencontrou o time. Ele perdeu o Campeonato Paulista, teve um Campeonato Paulista com muita turbulência e ele leva o Palmeiras, né? Palmeiras à liderança. É provisória até amanhã, mas muito provavelmente deve terminar essa rodada na liderança. Leva o time na liderança com Veiga no banco, com Maurício no banco, com Vitor Roque fazendo gols, né? O Estevão recuperando bom futebol. Enfim, o Abel, a paciência foi fundamental para que chegasse nesse momento, ou você vê que não é bem assim? Não, a paciência. E o trabalho do treinador, né? Ele não está em primeiro só nesse Campeonato Brasileiro. Ele está em primeiro, esteve em primeiro no ano passado. Então, quer dizer, o cara Sou fã. Feliz do time, e o Palmeiras tem essa felicidade de ter um técnico como Abel Ferreira. Esse cara é totalmente diferente de tudo que eu já vi. E sou fã do Tite, de outros treinadores, mas o Abel, para mim, hoje, com certeza é o melhor técnico que a gente tem aqui no Brasil. E, quiçá, na América do Sul. O Palmeiras é o que é hoje, muito por conta do trabalho do Abel. E não está sendo diferente. Essa paciência que ele teve com o Vitor Roque, talvez outros não teriam. E não teriam também comprado briga com a torcida do Palmeiras, que em alguns momentos acabaram achincalhando o jogador e dizendo que a Leila tinha contratado errado. Aliás, é mérito do Abel. Eu gosto muito, Morcegão, da fala do Abel. Eu gosto. Quando Eu ele não é sei, coach, ele fala, eu sei o que eu estou fazendo. É isso. Aí quando tá todo mundo criticando, o seu Alex Miller tava criticando, o Abel falou, eu sei o que eu estou fazendo. Agora todo mundo é só Vocês me elogio. pegaram pra Cristo hoje aqui. Não, mas é ou não é? Cornetou. É sim. Cornetou. É sim. Você Crítica. cornetou no início. Ô Paulo, crítica a gente faz a cada jogo que a gente assiste. Então fala, você criticou no ele início. Ele mesmo fala, eu erro bastante também. Ou você acha que o Abel Não, é mas Deus? tudo bem, mas ele sabe o que ele está fazendo. Claro que sabe. Ele sabe o que ele está mesmo fazendo. Mas sabendo, é com os erros que você tem um acerto, então, mas cara. quando ele erra, a gente vem aqui e fala que ele errou. Não significa que a gente não concorde. Tanto é que você nunca ouviu da minha boca que eu falei que o Abel deveria ir embora. Não, Pelo isso contrário. não, isso não. Então, se eu acho que o Abel deveria ficar no Palmeiras para sempre, significa o quê? Que ele, pra mim, é o melhor técnico que o Palmeiras pode pra ter na vida. Sempre acaba. Mas não significa que ele não erre. Já dizia Entendeu? a música. Você foi um grande atacante, um dos melhores que eu vi.
Mas você errava pra caramba também. Sim, então, mas faz pronto, o parte. Abel também. Né? Faz parte agora. Dar tempo ao tempo. Esse é o nosso problema no Brasil, cara. É tudo crítica. Se o Dorival não tivesse ganho essas 2 partidas aí, já tá todo mundo criticando. Já ia falar não que o filho dele é São presta. Paulino. Não presta isso, aquilo. Volta, Ronaldinho. Mesmo A ele Regiane falando, quer falar, eu sei o que eu tô fazendo. Osmar, quero fazer uma pergunta a você agora. Diga, Regina. Qual a sua opinião, pessoal, a respeito do Abel assumir a seleção brasileira? Eu tenho comigo a impressão, essa história de eu sei o que estou fazendo, ninguém vai explicar nunca, ninguém vai entender nunca por que o Abel, de repente, ficou tão pacífico, de repente ele ficou tão educado, de repente ele ficou tão calmo. Será que tudo isso não é preparação? Porque alguém chegou para ele e disse, a seleção brasileira não te leva porque você explode Você que viu, expulso, desculpa, jogo Regi. sim, jogo não. Eu concordo com você nessa sua análise, não tinha parado para pensar isso, o Abel um pouco mais sereno, mais comedido nas suas falas. E ele, obviamente, é um dos nomes comentados para dirigir a seleção brasileira. Eu vou transferir a sua pergunta com uma outra pergunta. É técnico estrangeiro, você que viu tantos, conhece muito bem várias coberturas de seleção brasileira. Técnico estrangeiro na seleção brasileira hoje, você, ok? Positiva? Olha, eu acho absolutamente certo, correto, por exemplo, se alguém chegar amanhã e disser o Guardiola é o novo técnico da seleção brasileira. Sabe por quê? Porque ele é um grande técnico e ele disse tempos atrás, eu gostaria muito, eu tenho um sonho, dirigir a seleção brasileira. Eu já teria trazido o Guardiola. E eu traria hoje, eu convidaria o Abel hoje. Então, até em cima do que a Regiane está colocando, né? Técnico estrangeiro, Abel na seleção brasileira, a CBF está para anunciar o treinador aí. Daqui a pouco teremos, e temos opiniões, eu sei que opiniões diversas aqui na bancada, teremos mano a mano hoje. Técnico brasileiro ou estrangeiro? Abel pode ir para a seleção brasileira? A gente vai ter... aliás, estão dizendo que o Jesus foi vetado pela família Neymar, ou seja, pelo Neymar. Tem tudo isso, tem o mano a mano que vai vir dentro do que a Regiane está colocando. Coloca o gol do Vitor Roque, que o Chico achou que foi um golzinho, que simplesmente nada mais, nada menos, leva o Palmeiras, à liderança do campeonato. Coloca esse gol aí pro Miller e pro Paulo, com a visão dos jogadores falarem da falha da zaga. E a tal da saidinha da bola, Miller. Ele acha Diniz nem chegou, hein? Ele acha que joga que nem os zagueiros do City. Fazer o quê? E o Vasco é um time ruim, né? Vai lutar para não cair. O Palmeiras jogou muito mais que o Vasco ontem, né? É bem verdade que o Vitor Roque não fez uma boa partida, mas fez um gol que dá liderança ao Palmeiras. Isso é importante. E o gol vai dar uma confiança, um relaxamento. Isso tudo é importante para um atacante que não vinha fazendo gol. Então acho que gol muito importante, não só para o Vitor Roque, mas também para o Palmeiras, que assume a liderança do campeonato. Agora, essa saída aí, pelo amor de Deus. E eu escuto o João Vitor dando entrevista no final da partida. Não, isso é normal. Agora, o próximo jogo nós temos que corrigir. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Um jogador profissional fazer isso que ele fez não é normal. Normal é o Memphis sair jogando para a lateral. Também não é normal. Não estamos falando do Memphis, nós estamos falando do Moura. Nós estamos falando do Moura. Não é normal o Hugo Moura. Não é normal um jogador pegar uma bola e fazer isso que ele fez. Claro. Primeiro que ele está jogando contra uma grande equipe e você sabe que a equipe do Palmeiras faz pressão. Não pode fazer isso. Ô, Maércio, Fala, Garfo. o Estevão teve uma queda que é natural, muito novo, né? E ele recomeça, no meu entendimento, reencontrar o bom futebol. É uma dobradinha que pode fazer frente lá no Mundial para as equipes do futebol europeu? Pode. O Roque com o Estevão, você está acreditando nisso? Acredito, o Estevão é acima da média, né? É desses diferentes, como quando você perguntou de Coronado e Garro. Estevão joga com qualquer jogador, mas precisa ser um jogador bom ao lado dele. Porque o ruim deixa ele também ruim. Então, quer dizer, pra mim... Mas é sério, Quer dizer, eu não fui jogador, mas tá aqui o Paulinho, tá aí o Miller. Então, o Estevão, pra mim, é o diferente. E se puser um cara ao lado dele, pode ser até o Vitor Roque. Esse Vitor Roque vai crescer. Uma hora ele ia fazer o primeiro gol. E ele fez hoje. Daí pra frente, acho que abriu a porteira. Sem goleiro. Não, Chico, não interessa. Às vezes tem jogador que sem goleiro não marca o gol. Mas você sabe, Chicão, mas o melhor do gol dele foi o posicionamento. Ele estava na área. Nos jogos passados, ele ficava muito fora da área, porque ele dava o combate. É a tal da paciência. Então, é isso a tal da paciência. Hoje não, ele estava lá no tempo desenhar certo. Ô, Regiane, é a tal da paciência que o Abel está tendo com o garoto. O quanto isso é importante, fazendo projeção para Mundial, e eu estendo a pergunta para você,
Maurício e Veiga no banco de reservas. Mike também, né? Mike no banco de reservas. Murilo também. Murilo no banco de reservas. Esse é o treinador que Paulinho, tantos grandes você viu. Paulinho ainda no banco de reservas. Esse é o tamanho do treinador que consegue colocar jogadores grandes no banco de reserva, Regina? Esse é o tamanho do treinador absolutamente necessário para o futebol, principalmente o futebol do Brasil, tem sofrido grandes quedas, tem sofrido uma queda inexplicável ao longo dos tempos, a ponto da gente não ganhar mais nada, da gente lá fora a gente se transformou numa piada lá fora, e eu acho que é do tamanho que nós precisamos para ter um futebol decente, para recuperar o Brasil pentacampeão do mundo, o Brasil país do futebol. É o tamanho é o técnico que, se ele disse, ele falou em carinho, eu tentei dizer agora há pouco, o que está faltando no futebol brasileiro, eu acho que vem com ele. É o complemento, porque ele, além de um grande técnico, um dos melhores que eu vi treinar, que eu vi trabalhar, ele também é inteligente a ponto de saber que o jogador não adianta você só treinar. Você tem que passar a mão na cabeça, tem que bater na cabeça dele, duro, a cabeça é dura, vamos bater na cabeça, vamos parar de cair, deitar e rolar. Porque ele cobrando esses jogadores podem produzir na frente. A pergunta que eu faço, começo com o Miller e vocês fiquem à vontade para falar, Veiga no banco de reservas, é justo o Veiga no banco de reservas? Qual é a explicação que o Abel tem para Veiga no banco de reservas? Se liga na tela, vamos lá, Abel. É correto nesse momento Abel Ferreira manter Rafael Veiga no banco de reservas? Olha, Garrafa, não é questão de capacidade, é questão de preferência, né? O Abel, ele tem essa mentalidade, né? E tá dando certo. Claro que o Rafael Veiga, como ele bem disse, né? Acho que só o Arrascaeta tem essa regularidade do Rafael Veiga. Tirando no passado que ele machucou bastante o Arrascaeta, mas eu acho que o Rafael Veiga, como o Abel disse, é regular, é titular da posição e ele na próxima partida, com certeza, lá fora pela Libertadores, deve entrar jogando, junto com o Maurício, enfim, acredito que é um homem também que o Abel confia bastante, porque o Abel, ele tem essa capacidade, né? Ele não só vê o jogador que é bom, ele tira o potencial desse jogador bom para ele colocar em prática. Haja visto o Giai hoje. O Giai fez uma partidaça. De Giai e o Moacir Santos voltou. E é baixo. Ele jogou como zagueiro, praticamente. O terceiro zagueiro foi muito bem, quer dizer, então acho que o Rafael Veiga daqui a pouco volta a jogar, é normal. O Abel gosta muito dele. E o Rafael Veiga tem sido muito, né, produtivo para o time, né? Não entrando hoje, foi uma opção do treinador, mas isso não afeta o pensamento que o Abel tem no Rafael Veiga. Você concorda, Márcio? Muito. E a entrevista do Abel falando do Veiga, ele traz números, traz um histórico do jogador, a importância do jogador nas conquistas, desde que ele chegou. Ele valoriza o cara mesmo na reserva, né? E o cara, o psicológico do cara, o ego do cara tá lá em cima. Pô, eu tô no banco, mas o treinador gosta de mim, é uma coisa momentânea. Ele falou, quando o Veiga for chamado, ele vai performar, vai trabalhar como trabalhou e com sucesso. O Abel é bom pra caramba. Quando ele não entra na parte de coach dele lá e tal, aí eu não gosto. Mas quando ele fala de futebol e trabalha no campo ali, pra mim é o melhor. Uma dúvida, né? É o segundo e terceiro elogio que você faz ao Abel Ferreira, que merece realmente elogios. Você não é do time do Silvestre que tem um porta-retrato do Abel lá da cama, não, né? Não tem nada dessas coisas. Ainda não? Não, o negócio melhor é que bancada. Não tem nada. Não tem? Não, tem nada. Não tem. Não. Paulo, como é que... Parecendo que tem, né? Eu tô achando que tem. Eu gosto do cara. Eu gosto do treinador. Então, põe o portinha-retrato ali. Acorda de manhã, bom dia, Abel. Não tem nada. Não? Ô, Paulo, voltando para a seriedade aqui do papo da resenha, o jogador, como é que se sente? Há uma confiança no treinador? Porque o Abel não está fazendo isso única e exclusivamente com o Veiga. Praticamente todo mundo dentro do elenco passou por esse momento. Como deve reagir emocionalmente o Veiga, que está lá na reserva, com toda a história e qualidade que tem. Nós aqui, muitas vezes, brigamos pelo Veiga na seleção brasileira. Como é que reage o jogador com essa decisão do Abel? E no passado, que não é tão distante assim, você e o Miller como ex-jogadores, talvez fosse um pouco mais difícil desse entendimento, ou não? Então, são situações e situações, né? Se o jogador tá bem, tá fazendo um gol, aí o treinador pega e coloca ele no banco, o jogador vai ficar nervoso. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para você, o Paulinho. É um belo de um jogador, mas eu tava vendo ele correr hoje, ele tá fora. Tá fora de forma. Tá fora de forma. E aí que vem a paciência do treinador. Exato. Aí que vem o treinador e fala, ó, calma, eu não vou te queimar, eu vou te preservar, então calma.
Então, ele tá fazendo certo, ele conhece. Se dependesse da torcida, o Gia já estava fora, ó. É isso aí. Mas contra o Corinthians, todo mundo elogiou o Paulinho. Falou, olha como ele entrou bem, olha como ele é bom. Mas é bom, mas você está na reserva, Chico? Passou o jogo depois, o Paulinho não está bem. Ô, tá Chico. fora de forma. Então vocês têm que entrar no acordo, porra. Não. Ou é uma coisa ou é outra. Me parece que o senhor está desesperado de ver o Palmeiras na ponta do Não é campeonato. possível uma coisa Você tá dessa. morder seu cotovelo e não tá Se conseguindo? morder cotovelo, vai morder o cotovelo da... Calma, Chico. Quer ver? Até para esse momento de maior tensão do Chico Lang, eu vou continuar com a reserva, mas vou convocar o Roberto Avalone, porque hoje ele tem 2 ex-companheiros na bancada. O momento de homenagem ao nosso Roberto Avalone, porque hoje nós temos 2 ex-companheiros do Avalone na bancada, a Regiane, por muito tempo, né? Teve na bancada com o Avalone, e o Chico, obviamente. E nesse momento de tensão do Chico Lang, eu quero convocar aqui, né? O mestre Roberto Avalone. Muito boa noite, com muito prazer que estamos aqui no Mesa Redonda Futebol Debate, o nome que eu dei. Agora é o seguinte, é com muita alegria que eu estou ao lado dela, que saudade que eu estava em você, Regiane Ritter, que eu carreguei no colo, menina. Essa música foi minha pra você. Não se emocione, Regiane, senão eu vou chorar junto. Por favor, Regiane, afinal de contas, eu e você e eu, brigamos muito pelo nosso palestra, mas eu não falava que eu era palestra, porque eu era Società Esportiva Jornalismo. E você era repórter esportivo jornalismo. E a minha tia Dora falava, Regiane, palestra. E depois, no fosso do Palestra Itália, eu gritava, Chico Lang, legal, Chico Lang, legal, grande amigo, Chico Lang, Chicos. Eu te amo, Chicos, apesar de falar muita bobagem no Palmeiras. Regiane Ritter, eu te amo. Querida amiga, um grande prazer. Mas eu tô bravo com você, Regiane. Você veio de preto, meu Deus. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí, né, a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. O Chico Lang, que figura, hein? Disse que qualquer um fazia o gol, que foi muito fácil o gol do Vitor Roque. Falar é fácil. Já você viu com o Chico Lang, essa barriga dele lá na frente, não consegui nem chegar na bola. Mas falando aqui da partida, né, o resultado foi muito importante aí. A vitória do Palmeiras, pois deu a liderança para o Verdão. O Flamengo tomou na tarraqueta, perdeu pro Grêmio. Pro Grêmio não, né? Pro Cruzeiro. Perdeu pro Cruzeiro lá no Mineirão. E que entra em crise, né? Que perca agora pro Central Córdoba fora de casa. E que fique perdendo. Tanto Flamengo e Corinthians tem que tomar na tarraqueta os dois. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.